Muito bom dia, graça e a paz, amém? Aleluia. Pedi para os irmãos abrir as Bíblias em Atos. Livro de Atos, no capítulo 17. Para que a gente medite um pouco nessa palavra, deixa abertinha aí a sua Bíblia que já a gente vai ler. É uma alegria sempre imensa estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, nessa manhã fria, né? Um tempo parece que irregular, pega a gente de surpresa, mas o Senhor ainda tem o controle total de todas as coisas em suas mãos. Que você saia daqui iluminado hoje, irmão, saia daqui transformado mesmo com essa palavra, que na quarta-feira eu falei isso, orando pela Camila, que você chegue assim no estacionamento e pare um pouco, para você saber o que você está fazendo, que você saia sem rumo daqui, viu, irmãos? É isso, que você saia daqui sem rumo, porque o sermão de Jesus é esse, o sermão do monte de Jesus foi isso que aconteceu. Fala que no final do sermão, o povo ficou desse jeito, como que sem rumo, como que nocauteado pela palavra que Jesus pregou ali. Então, que você saia daqui hoje assim, em nome de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Que dia glorioso, que dia glorioso. Mas a gente precisa corrigir umas formas da gente viver, algumas formas da gente viver e pensar o Evangelho. Eu acredito assim que já há algum tempo muitas igrejas têm se afastado do verdadeiro Evangelho pregado por Jesus, pregado pelos discípulos, pelos profetas. A verdade é que a gente tem vivido um tempo de evangelho diluído. Evangelho diluído. O que é isso? É um evangelho que prega o perdão, mas não prega o arrependimento. É um evangelho que prega que Deus é amor, e é mesmo, e que você é um filho amado, e é mesmo, e que tem um céu te esperando, e é mesmo, mas que não prega que o justo ele vive por fé, que isso é dom de Deus, que não é por obras para que ninguém se glorie. A gente tem que entender que o âmago do evangelho é o que Deus fez em Jesus. Em Jesus, acima de tudo, a saber, a sua morte e ressurreição. É isso, irmãos, isso é o que configura a boa notícia, isso é o que configura boa nova, é Cristo e este ressurreto, este crucificado. As igrejas, elas têm se vendido para o mundo, com o liberalismo, aquilo que fala, não é bem assim, tem se vendido com a teologia da prosperidade, tem arrasado as igrejas com mentiras e falsas promessas, tem se vendido com o evangelho coaching, aquilo que é mais ou menos, dependa de você, você é quem governa. Tem se vendido com a teologia da hipergraça, isso tem se voltado principalmente ao movimento de jovens, de adolescentes. Que venha como você está, papai te ama. Não tem transformação, é isso. E evangelho sem mudança não é evangelho, irmãos. Sem transformação não é evangelho. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre um pouquinho disso hoje. Atos capítulo 17, dos versos 16 ao 34. Irmãos, eu quis tirar um verso apenas, 2, para a gente meditar aqui, mas é impossível, esse texto ele tem que ser lido inteiro, não tem jeito. Eu vou ler aqui, aguenta aí, guarda o seu coração, você que está em casa, vamos ler junto. Atos 17, do 16 ao 34, diz assim: enquanto Paulo esperava por eles, em Atenas, ficou muito indignado ao ver os ídolos por toda a cidade. Por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, e eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estranhos. E então levaram Paulo ao conselho da cidade
e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar-lhes que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele, e por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, projetado por artesãos. No passado Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo, outros porém disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, uma mulher chamada Dâmaris e alguns outros. Amém. Aleluia. A história conta aqui sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo, então, quando chegou aqui nessa cidade de Tessalônica e tudo, Paulo buscava um lugar de oração. E enquanto Paulo buscava esse lugar de oração, Paulo discursava em alguns lugares, e numa desses discursos, dessas pregações, Lídia ali, uma mulher junto com as outras mulheres, estavam ali num determinado lugar, abre o coração para a pregação de Paulo e de Silas, e de tal forma que ela chega a hospedar esses missionários ali em sua casa. Então esses missionários, Paulo e Silas, e também Timóteo ali, num determinado momento da história, chega junto ali, iam pregar e buscar um lugar de oração todos os dias. E nisso eles se depararam com uma jovem com um espírito adivinhador e que gostava de revelar o futuro e perturbava a vida de Paulo e Silas, até que num determinado momento Paulo se irrita, se angustia e dá ordem ao espírito que está dentro dela e fala: saia dela em nome de Jesus. Essa mulher é liberta, é curada, glória a Deus. Porém ela dava lucro ali para os seus senhores ali naquela cidade. Então aqueles senhores revoltados pegam Paulo, batem Paulo e Silas, dão umas pisas neles bem forte, e aí eles acabam indo para a prisão. Nós sabemos da história que Paulo e Silas, com as feridas abertas, chegam um determinado momento do dia, ali à meia-noite, eles então entoam hinos e cantam louvores ao Senhor. Nós sabemos que de repente veio ali um terremoto, ali naquele lugar, quebraram correntes, quebraram cadeias, e então o carcereiro ia dar-se com a própria vida, e Paulo e Silas: não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu, e prega a palavra. Aquele homem se converte, cuida das feridas dele, e a família toda se converte, e depois Paulo e Silas, então, eles são libertos, e o que eles voltam a fazer? Continuam a pregar o evangelho. Ali os judeus de Tessalônica, movidos por muita inveja e raiva, eles expulsam Paulo dali, e eles então vão para Bereia. Ali na cidade de Bereia, eles continuam pregando a palavra, até que os judeus de Tessalônica vão para Bereia também, e armam um alvoroço ali, acabam expulsando Paulo daquele lugar. Silas e Timóteo ficam naquela cidade. Porém Paulo, os irmãos dão um jeito de Paulo ir para Atenas. Lá chegando em Atenas, Paulo, ele começa o que a gente viu aqui, o que a gente leu, observar. Ele começou
observar a cidade. E ele começou a ver a quantidade de estátuas, templos, esculturas, altares e ídolos ali naquele lugar. Paulo estava sozinho, sem os irmãos de missão, poderia muito bem tirar um tempo de descanso, afinal de contas, estava pregando o evangelho, foi preso debaixo de açoite, de confusão, fugido, mas Paulo não parou nem para tomar um suquinho naquela cidade. Paulo começou a observar a quantidade de ídolos e de altares que tinha ali. Paulo não se impressionou com o brilhantismo daquela cidade, mas Paulo se impressionou com o tamanho da idolatria que ali estava. Atenas era uma cidade culturalmente sofisticada, Atenas era uma cidade culturalmente sofisticada, mas moralmente decaída, moralmente decadente e espiritualmente morta. Aqui a gente vai ver o que Paulo sentiu, aqui a gente vai ver o que Paulo fez, e aqui a gente vai ver o que Paulo disse diante de tal situação. Mas para que a gente entenda um pouquinho isso, a gente precisa entender o lugar que Paulo estava. Paulo estava em Atenas, irmãos. Atenas tinha fama do passado, já que Atenas vivia das glórias do passado. Outras cidades como Alexandria, como Tarso, até Coríntio já tinha ultrapassado Paulo em população, em economia, em prosperidade, mas Atenas continuava sendo ali símbolo dos grandes filósofos. E então Paulo começa, estando em Atenas, começa o seu discurso nas sinagogas. Depois Paulo vai ao Ágora, que é ali uma espécie de mercado ao ar livre, e ele começa então a discursar sobre Jesus e a ressurreição. Lembrando que Paulo discursa sobre Jesus e a ressurreição, movido por tamanha indignação, por tamanha angústia interna, por tamanho temor interno. Então Paulo ali com seu espírito agitado, ele não estava ali com seu espírito agitado, não apenas pela a quantidade dos ídolos daquela cidade, mas sim com o impacto que o ídolo, a idolatria pode causar à alma humana. Era essa a preocupação de Paulo. O povo se juntava ali, naquele mercado, para ouvir sobre as novidades. O povo ali se juntava para observar possíveis novos oradores, com boa retórica. Eles se juntavam ali para ver um bom debate filosófico, um bom debate religioso, para apreciar isso, até que Paulo chega pregando algo que mexe com eles, pelo menos os intriga, que era a ressurreição de Jesus Cristo. E qual é a lição? A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, e grave isso no seu coração: diante de um lugar espiritualmente doente, diante de um lugar espiritualmente fraco ou até morto mesmo, nós precisamos chegar com boas novas. Nós precisamos chegar com boas notícias. E foi isso que Paulo fez aqui. Paulo chegou com uma boa nova e não com uma novidade como eles queriam. Paulo não chegou com as últimas novidades do dia. Paulo chegou com uma boa nova eterna. Ali existiam dois grupos de pensadores, que eram os epicureus e os estoicos. Eram eles que embalavam ali o pensamento do povo. Era mais ou menos eles que ditavam o ritmo ali do pensamento, do comportamento, das crenças, dos ritos daquele povo. Para que vocês entendam, eu estou enroscando com esse nome, né? Os epicureus, eles criam que os deuses eram remotos, que não eram Deus imanente. Eles criam que a humanidade, elas viviam entregue ao seu acaso ali. E que depois que morre, acabou, não existia vida após a morte, nem mesmo julgamento. Um dos objetivos deles, da vida deles, era o prazer.
Já os estoicos, eles se opunham ao prazer, mas que acreditava que o homem vivia a sua própria sorte. Ou seja, deu bom, é porque deu bom, deu ruim, é porque deu ruim, está assim, é porque está assim mesmo, melhorou, é porque tinha que melhorar. Era mais ou menos isso, se sujeitando aos acontecimentos da vida. Os estoicos, eles criam que a cada tanto tempo o mundo se desintegrava e depois nascia de novo, como uma espécie de fênix. Esses eram os dois grupos que moviam o pensamento e o coração daquele povo. Só que agora Paulo é levado a eles, ao Areópago, ali, naquele conselho. Era mais ou menos como se agora eles dessem um microfone para Paulo, ali naquela espécie de tribunal. Olha, Paulo, fala aí as novidades. Fala aí, seu tagarela, o que é que você está falando, debaixo de zombaria, de chacota e de desconfiança. Para vocês terem uma ideia, um dos termos que significa o tagarela, era como se uma galinha pegasse ali as sementes ali com o bico de qualquer jeito, todo atrapalhada, e ela soltasse a semente do mesmo jeito que pega. Era mais ou menos essa expressão que eles estavam usando para Paulo. Esse é um tagarela. Para nós parece uma pessoa só que fala muito e muito rápido, mas não. Para eles era muito diferente. Paulo então, com seu espírito angustiado, porém atento, esperto, cheio do Espírito Santo de Deus, ele usa ali a história de Epimênides, que era um filósofo ali da época, mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo, e ele observa um altar desconhecido, e para que vocês entendam a história desse altar, que é o que diz, é que a Atenas viveu um tempo de peste muito grande, e nada fazia parar aquela peste, até que eles lembram que Epimênides adorava um Deus, e eles falam: Epimênides, dá um jeito aí, clama aí, vamos ver o que acontece. E Epimênides então, que era um sujeito místico, pega umas ovelhas e solta umas ovelhas, fala: onde essas ovelhas pararem, ali vai ser construído um altar e a praga vai cessar, e foi isso que aconteceu. Como eles não sabiam o nome daquele Deus, eles fizeram a plaquinha lá, talharam a plaquinha ao Deus desconhecido. Paulo então, cheio de sabedoria, conhecedor dessa história, começa o discurso dele assim. Paulo, ele vê uma cidade sufocada pela idolatria e ele resolve dizer: quem é esse Deus? Quem é esse Deus que tinha um altar desconhecido? E ele então começa o seu discurso nos versos 22 e 23. Dizendo: eu observei vocês e vejo que vocês são muito religiosos. Eu vi diversos altares, ó homens de Atenas, mas um me chamou a atenção: ao Deus desconhecido. Vocês adoram sem conhecer. Eu conheço e eu vou apresentar esse Deus para você. Isso me lembra um pouco aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, que queria saber se era no Monte Gerizim, se era em Jerusalém, qual que era o verdadeiro local de adoração, e Jesus fala: importa é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E Paulo então começa de um jeito simples. Quando Paulo pregava para os judeus e gentios, Paulo sempre começava ali do Velho Testamento e trazendo a aplicação prática após a vida e morte e ressurreição de Jesus. Mas ele aqui, esse povo não conhecia essa história do Velho Testamento, então Paulo estava sem essa ferramenta. Ele usa da ideia filosófica ali de Epimênides, ali dos próprios poetas, e ele então começa dizendo: esse Deus, ele é o Deus Criador. Ele fez tudo o que há no mundo. Ele é Senhor sobre tudo, é Senhor nos céus e na terra, ou seja, nós dependemos dele. Paulo está dizendo mais ou menos assim para eles: esse Deus, ele vai além da capacidade humana, ele vai além de toda forma de pensar, ele vai além de todo raciocínio. Em outras palavras, esse Deus é o único Deus todo poderoso, ele vai além de
de todo entendimento, e ainda é Senhor sobre tudo isso aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo para eles assim: esse chão que você pisa, Ele é Senhor. Quando a gente lê esse texto escrito por Lucas, parece que Paulo chegou ali naquele lugar de conselho, falou 5 minutos e foi embora, mas eu não creio que foi assim. Mas o que ficou registrado foi isso. Paulo disse isso em outros discursos, e Paulo está falando: esse Deus se importa, Ele cuida, Ele organizou o cosmos, Ele continua organizando o cosmos. Ele não pode ser manipulado por vontade humana, Ele não pode ser servido em templos feitos por mãos de homens. Ele é um Deus imanente, Ele organiza tudo, Ele permeia tudo, Ele está em tudo, Ele vai além da matéria, Ele é maior que qualquer governo, Ele é maior que a moeda, Ele é maior que toda a ciência. A sua loucura é mais sábia que a sabedoria dos homens. Ele é o único Deus. E Paulo continua: é Ele quem dá vida e fôlego a tudo, Ele supre cada necessidade, Ele tem o controle total e absoluto de todas as coisas. Entenda isso, Igreja Batista Manaim. Cada coisa que você possui, quer seja bens, coisas, futuro, destino, coisas eternas, coisas temporais, tudo, absolutamente tudo é propiciado por Ele. Deus, o Deus verdadeiro. Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se importa, é um Deus que não somente cria, como cria os filósofos ali, mas Ele sustenta tudo. E por que sustenta tudo? Por causa de seu amor. Por causa de seu amor. Eu fico imaginando os gregos ouvindo isso, irmãos. Eu fico imaginando os gregos ouvindo isso. Para os gregos, irmãos, a fraqueza de Deus não era vista como virtude, afinal Deus é Deus, né? Na mitologia grega, os deuses, eles apontavam para o quê? Para a força, para a virilidade, para a fertilidade, e não para um Deus que se entrega de forma muda. Imagina eles ouvindo isso. Mas Paulo prega para eles o que parecia fraqueza. Na verdade, ele está dizendo que esse Deus todo-poderoso foi capaz de se entregar numa cruz e ressuscitar dentre os mortos, para que agora todos os que nele crê venham ter vida eterna. Aleluia. O Deus que Paulo anuncia aqui é o Deus que se fez carne, irmãos, que se esvaziou, que se humilhou até a morte, morte de cruz. Mas Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, diante de quem todo joelho vai se dobrar, e que toda a língua há de confessar que Ele é Jesus, que Ele é o Senhor. É nele, igreja, que a gente vive. É nele, igreja, que a gente se move. É nele, igreja, que a gente existe. Mas, amados irmãos, talvez você esteja me ouvindo e dizendo: que lindo tudo isso, que lindo esse discurso de Paulo. Mas e aí, o que isso tem a ver comigo? Onde nós vamos chegar com essa conversa? O que isso tem a ver comigo? E talvez, para muitos aqui, o Deus pregado nessa igreja ainda é desconhecido. Talvez, para muitos, que está me ouvindo agora, o Deus que é pregado, e não é o que a gente prega, mas o Deus que é pregado, ainda é desconhecido. Porque a religiosidade, ela não revela Deus. Ao contrário disso, a verdade é que a religiosidade te leva à idolatria. Além de não revelar Deus, ela te leva à idolatria. A gente precisa se relacionar com Deus real, revelado na Bíblia,
e não apenas com os ídolos criados em nosso coração. O que isso tem a ver comigo? É que ainda existem corações nos nossos meios, aqui no nosso meio, igual as ruas de Atenas, cheias de ídolos, cheias de altares. Ainda no nosso meio existem irmãos sufocados por conta da quantidade de ídolos em seu coração. A gente precisa voltar a se relacionar com o Deus real da Bíblia. Esses dias eu vi um pastor que ia pregar e ele, quando foi pregar um vídeo, ele fala assim: vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 151. E a igreja toda abaixo começa a procurar o Salmo 151, e ele fica aqui paradinho. E os irmãos, procura. E aí ele fala: é exatamente isso que eu vou pregar hoje, a relação do cristão e a Bíblia. Precisamos nos relacionar com Deus real, revelado na Bíblia. João Calvino certa vez disse que o coração humano é uma verdadeira fábrica de ídolos. Amada igreja, é com muito amor e com muita dor que eu digo: precisamos romper com os ídolos que criamos, irmãos, pois provavelmente esses ídolos têm a nossa cara, têm o nosso perfil, têm o nosso jeito. Precisamos romper com esses ídolos. Ele é o oleiro, irmãos, e nós somos o barro. Ele é o agricultor e nós os ramos. Ele é o mestre, nós os discípulos. Ele é o eu sou, nós a criação feita à sua imagem e semelhança. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Quando Deus, Ele é um meio, grave isso, quando Deus Ele é um meio para obter benefício próprio, para obter desejos concedidos, para obter necessidades supridas, eu pergunto: que Deus servimos? Que Deus servimos? Em conversas com a Camila, a gente conversa muito em casa, misericórdia, não sei de onde tem tanto que falar. Nos nossos cafés com longo, às vezes a gente tem que passar um novo café para continuar a conversa. E numa dessas, Camila, a gente conversando, Camila me vem com um termo, sei lá se ela criou, viu, onde ela viu isso. Ela falou sobre os ateus práticos. E eu: Camila, o que são os ateus práticos? Ela falou: simples, são os que falam de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E aquilo me emocionou muito, né? E a gente continuou nossa conversa. E fale mais sobre isso. E são aqueles que falam de Deus em seus locais de trabalho, mas vivem como se Deus não existisse. Até falam de Deus em seus convívios sociais, mas não vivem como se Deus existisse. Ou seja, em toda a sua forma de viver, da hora em que acorda até a hora em que vai dormir, vive como se Deus não existisse, vive de acordo com suas opiniões e não de acordo com o que a Bíblia diz. E isso é um tremendo perigo, irmãos, pois se isso acontece, vivemos então num estado de sem Deus no mundo, entende? E aí então vai revelar outra coisa, que esse estado de sem Deus no mundo, que esse estado dessa ausência de Deus é uma consequência do estar sem Cristo. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e palavras, se não centrados em Deus, eles nos levam a um precipício do ateísmo prático. Tem até um altar, mas é o Deus desconhecido. Eu fiquei me perguntando, vocês estão comigo, igreja? Amém? Eu fiquei me perguntando, será que a gente pode transformar Deus em um ídolo? Será que a gente pode transformar Deus em um ídolo? E eu digo para você: sim. Sim.
E como a gente pode transformar o Deus da Bíblia em um ídolo? Como a gente faz isso? Todas as vezes que projetamos os nossos desejos e vontades sobre Deus, nós o transformamos em um ídolo. Todas as vezes que projetamos os nossos desejos e vontades sobre Deus, nós o transformamos em um ídolo. Certa vez, ali numa passagem de Lucas, Jesus estava com o seu semblante totalmente transformado, porque Jesus estava indo para Jerusalém, e Jesus sabia o que ia acontecer em Jerusalém. E Jesus então fala para os discípulos: olha, vão à frente, vão ali até Samaria, prepara um lugar para a gente repousar. E quando os discípulos eles chegam lá, eles são rejeitados. É rejeitado aquela hospedagem de Jesus ali, porque, sei lá, talvez existia no coração deles a questão da adoração, não ser em Jerusalém, ser no Gerizim, enfim. Só sei que eles rejeitam Jesus ali. Então aqueles discípulos ficam angustiados, eles falam assim: Senhor, quer que mande fogo do céu para acabar com eles? Transformamos Deus em um ídolo. Quer ver só? Quando a gente... Abra só em Tiago 4. Eu ia só falar desse, mas eu vou ler. Abra só em Tiago, capítulo 4. Diz assim: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhe dá prazer. É possível transformar o Deus da Bíblia num ídolo, todas as vezes que nós projetamos os nossos desejos. E muitas vezes, o que a gente pede, a gente nem recebe, porque talvez tenha até um altar, mas é ao Deus desconhecido. A gente precisa ter consciência de quem Deus é e qual é o estado do nosso relacionamento com Ele. A gente precisa ter um encontro igual que Moisés teve. Ele conhecia os milhares de deuses que existiam no Egito, mas quando ele viu aquele fogo naquela sarça queimando, e aquela sarça não se acabava, e aquele fogo não se apagava, ele sabia: eu estou diante do único e verdadeiro Deus. Nós precisamos ter esse encontro, irmãos. Nós precisamos ter esse encontro. Eu gostaria já de chamar o Maná em Worship aqui, em nome de Jesus. Paulo pregou em Atenas Deus em sua plenitude como Criador. Paulo pregou em Atenas Deus em sua plenitude como sustentador. Paulo pregou em Atenas Deus como governador, Deus como pai e juiz em toda a sua plenitude. Parece uma pregação simples. Deus é o Criador de todas as coisas, mas não é. Essa é a gênese, essa é a origem. É isso que precisamos saber. Senão teremos alguns altares em nosso coração. Teremos um altar ao Deus desconhecido, sem saber quem é esse Deus. E esse Deus há de julgar os vivos, há de julgar os mortos. Esse Deus há de julgar os grandes e os pequenos. Esse Deus há de julgar os ricos e os pobres. Nesse Deus todos serão incluídos. Ninguém escapará deste julgamento. Ele promete julgar com justiça. Olha só o verso 30 aí do capítulo 17. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca destas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. É mais que um conselho, irmãos. É mais que uma tentativa de convencer. É uma ordenança que todos se arrependam. Há um dia estabelecido para isso acontecer. E não se engane, na próxima semana só será instrumento para que venha forjar esse dia aqui.
Precisamos romper com os ídolos que criamos. Precisamos romper com os ídolos que criamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e somente nele. As portas do reino, elas estão abertas, somente nele. Mas um dia ela vai fechar, irmãos. E o que é que a gente vai fazer com todos os ídolos do nosso coração? A gente precisa olhar para a cruz. A gente precisa olhar para a cruz. Quando olhamos para a cruz, irmãos, todos os conceitos e ideias, eles são quebrados. Não há um altar que resista no nosso coração quando a gente olha para a cruz, irmãos. Todos eles são destronados. Todos eles são destronados. Feche o seu olho em nome de Jesus. Feche o seu olho, vamos louvar. Feche o seu olho, curva a sua cabeça. Feche o seu olho. A pregação da cruz é a única que pode dar resultados à alma eterna de uma pessoa. E foi isso que Paulo fez aqui. Precisamos romper com os ídolos que criamos. Precisamos olhar para a cruz de Cristo. Igreja Manaim, nós precisamos sentir o que Paulo sentiu. Precisamos sentir o que Paulo sentiu. O espírito de Paulo se angustiou vendo a idolatria daquele lugar. Nós precisamos sentir isso. E com todo respeito, não vai ser sendo ir para Aparecida ou qualquer lugar que nós vamos sentir isso. É dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de nós. Quando a gente sentir isso que Paulo sentiu, a gente vai conseguir pregar Deus em sua plenitude, assim como Paulo pregou aqui. Sabe, irmãos, o mundo tem julgado nosso evangelho como insignificante. É insignificante. O mundo tem julgado assim. Por isso a gente precisa criar formas para atrair as pessoas. Por isso a gente precisa criar jeito, porque o mundo tem tratado como insignificante, mas não é. Mas a gente precisa pregar esse Deus como início e fim de todas as coisas, como sustentador, Deus criador, justo juiz, a qual todo mundo há de prestar conta com ele diante do trono branco. Se não, irmãos, vai continuar tendo um altar, mas é ao Deus desconhecido. Paulo viu, Paulo sentiu, e portanto Paulo falou. Preguem, irmãos, sobre quem é o Deus desconhecido. Revele para sua família quem é o Deus desconhecido. Revele no seu trabalho quem é o Deus desconhecido. Revele através da sua vida quem é o Deus desconhecido. Senhor Deus e Pai, que venhamos sentir o que Paulo sentiu. Eu não sei se a gente vai sentir como Paulo sentiu, mas que venhamos sentir o que ele sentiu. A tristeza por almas sendo perdidas por causa da idolatria, Pai. Que possamos, Senhor, ver isso, exatamente isso que Paulo viu, e que possamos pregar o Deus Criador, Yahweh, o Deus
Criador do universo, que com o poder da tua voz estabeleceu todas as coisas, criaste os céus, a terra e o mar e tudo que neles existe e tudo que neles há, deu forma, organizou tudo, o caos do mundo, o cosmos. O Senhor criou a natureza, o Senhor criou todos os bichinhos, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor nos criou. Portanto, que o nosso coração se derrame mesmo diante da tua presença. O nosso respirar é teu. E que através das nossas vidas, assim como foi aqui na pregação de Paulo, a maioria zombou e se retirou, mas alguns se achegaram a ele, entre eles Dionísio e Dâmaris. Que a gente tenha os Dionísios e as Dâmaris no nosso meio. Guarda o teu povo, leva o teu povo em paz e segurança para suas casas. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um que nos assiste, seja com cada membro aqui neste culto agora, com cada membro da Igreja Manaim, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!